Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu quero mostrar para vocês um vídeo aqui para te incentivar a virar membro do canal. Se liga nessa aula aqui, ó. Eu ensinei como que eu resolvi um problema real do dia a dia utilizando uma classe. Para você que está querendo entrar nesse mundo Proteus, é extremamente importante que você saiba coisas como essa. E por apenas R$ 4,99 você já tem acesso a assistir esse tipo de aula. Então não perde mais tempo, se liga só. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como eu resolvi mais um problema do dia a dia utilizando uma classe, beleza? A construção de uma classe. Lembra que eu falei para vocês nas aulas sobre objeto, que você sempre vai usar objeto quando você precisa de uma solução genérica, algo que pode ser reaproveitado em outros códigos, em outras telas, enfim, em outras partes do sistema. Então, cabe ao analista, quando ele passa por um problema, ele precisa resolver uma questão, ele precisa analisar se ele vai desenvolver aquilo como uma user function, e a user function também é a mesma coisa. Você precisa usar user function sempre para soluções genéricas, aquilo que você pode reutilizar em outras coisas. Então, quando você se depara com um problema, você precisa analisar o problema e pensar, bom, eu vou resolver isso só para essa questão, isso aqui não precisa ser reutilizado em outros lugares. Então você pode fazer uma static function dentro da própria função que você está resolvendo o problema. Agora, se você analisa e fala, bom, isso aqui é relacionado ao cliente, de repente eu posso usar em outras telas, você já começa a pensar, eu tenho poucos dados para retornar ou somente um dado, eu vou construir uma user function. Não, eu preciso de várias informações, isso aqui pode ser reutilizado em outras coisas. Então você pensa o objeto. Então nesse caso aqui me foi apresentado um problema pela minha diretoria, e aí eu na hora falei, vou resolver isso com um objeto, beleza? Então vou consistir nessa aula, essa solução de problema. Bom, qual era o problema? Me foi apresentada uma tela no sistema, então é uma tela ali de acompanhamento do cliente, né, de histórico do cliente. E aí essa tela mostrava essa telinha aqui, ó, essa primeira aqui, essa tela aqui, ó. Então, o que que essa tela mostra, né? Então a gente vê aqui um valor acumulado. Então, quando era puxado o histórico desse cliente, olhava tudo que ele já tinha comprado e aí mostrava um histórico de até 4 anos. Na verdade, a query estava chumbada, né, para olhar sempre os últimos 4 anos. E daí nisso eu não mexi também, né? Se a telinha aqui só mostra 4 anos, também não precisa colocar mais do que mostra aqui, até porque senão você ia ter que aumentar o tamanho dessa janela. E na tela ali do histórico, o espacinho no cantinho da tela que foi dado para mostrar esse histórico foi esse espacinho aqui. Então, ok, exibe 4 anos. Aí mostrava um valor acumulado, então assim, qual que é o total que o cliente comprou nesse tempo. E aqui do lado direito mostrava em ordem decrescente, né, o ano atual e os 3 últimos anos anteriores e mostrava esse valor aqui. Aí o que que o diretor falou para mim? Ele falou, João, esse valor aqui tá errado. Por quê? Aí ele pegou, mostrou lá na tela. Ele falou, olha, olha, então o que que essa tela mostrava? Mostrava um histórico de títulos que o cliente tinha pago. Só que o que acontece? No Proteus, o cliente pode pagar parcial. Então, por exemplo, ele tem uma parcela lá de R$ 1.000 para pagar. E aí ele paga isso daí em 4 vezes de 250. Então, ok, naturalmente a gente faria um título. É a primeira parcela. Então a parcela A é 250, a parcela B é 250 e assim por diante. Faria ali os R$ 1.000 parcelado em 4 vezes. Só que não era isso que acontecia. Uma parcela do cliente era R$ 1.000. Só que aí ele ia passava uma dificuldade lá, enfim, ele ia pagando isso picado. Então, por exemplo, a parcela A fez uma baixa parcial de 250, depois fez outra, até completar os 1.000. Então, quando você olhava nesse histórico, você via que a parcela A se repetia 4 vezes. Então, você tem a coluna ali do valor do título. Eu tenho uma coluna lá que era o valor do título. E aí, essa coluna do valor se repetia 4 vezes. Então, nesse acumulado, ao invés de vir só R$ 1.000, vinha 4.000, porque a linha se repetia de acordo com as baixas que eram feitas. E aí, o valor acumulado ficava errado por conta dessas parcelas que se repetiam, dessas parcelas que foram pagas parcialmente. Aí, na hora, eu pensei na solução assim: não, tudo bem, eu entro na tela e ao invés de mostrar a coluna com o valor do título, eu vou mostrar o saldo, porque aí ficaria certo. Aí o diretor falou: não, não, eu quero que essa tela aqui que eu vejo os títulos, eu quero ver desse, eu não quero que altere essa tela. Porque eu quero ver que ele pagou, eu quero ver as 4 linhas, que ele pagou 4 vezes ali parcelado, mas eu quero saber o valor do título. Então eu não podia mexer na grid, que mostrava o histórico de pagamentos. E era baseado nessa grid que esse acumulado era feito, né? A soma desse acumulado era feita. É o que eu acabei de explicar, né? Estou sendo redundante. Então o que eu pensei na hora? Ok, vou fazer uma função fora que vai calcular só os acumulados. Assim, ó, perguntei para ele o que que é acumulado. Não, é tudo que o cliente comprou. Eu falei, todas as notas? Sim. Aí eu falei, vai abater devolução? Aí ele falou, pode fazer abatendo devolução. Ok. Então eu simplesmente peguei, bolei uma query. Então eu fiz 2 queries, na verdade. Uma que pegasse todas as notas fiscais que saíram para esse cliente e outra que pegasse todas as devoluções. E aí depois só fiz somar a soma das notas menos as devoluções. E daí eu cheguei nesse acumulado aqui. Então essa foto aqui da esquerda é do mesmo dia. Então assim, para o mesmo cliente eu já obtive resultados diferentes. Então aqui, ó, foi no mesmo dia que eu fiz essa solução. Então eu cheguei nesse valor olhando para o programa antigo. Então eu cheguei nesse valor aqui, ó, 562.916, olhando para o programa antigo. E aí quando eu fiz a minha solução,
já ficou 514.801. E a gente vê aqui o resultado dos anos, né? A grande diferença, né? Então aqui, do jeito antigo, diz que ele tinha faturado em 23, 523 mil, sendo que não, ele tinha faturado aqui mais de 50 mil a menos. Então, é uma grande diferença, né? Imagina, aqui deu 50 mil de diferença. Então, estava bem errado. E como essa é uma tela de análise da diretoria, bater o olho aqui e ver um erro de quase 10% do valor, estava bem errado, né? Se fosse centavos, já estaria errado. O NTOT de devolução, recebe o N, devolve. Até aqui, tranquilo. Agora eu tenho que fazer um for para rodar o laço de devolução. Então aqui, ó, de novo, aqui, L abate deve, então aqui eu vou tratar a devolução. Então aqui eu faço um scan. Então verifico, ó, o array de faturamento na posição tal, na posição 1. Porque eu vou... Imagina o seguinte, eu tive faturamento por 4 anos, 2023, 2022, 2021, 2022. Repete aqui, ó, essa parcela, esse valor fica errado. O próprio diretor já sabia. Então a primeira preocupação é essa. Vou procurar por que está errado. E depois vou pensar na solução. Então aqui eu vou dar um Ctrl F e vou procurar minha classe. Então eu chamei minha classe aqui, ó. No Emerge. O que mais que eu fiz? Então criei as minhas variáveis que eu precisei para usar na minha classe. Aí, é o pedaço de código que a gente estava vendo agora, então eu substituí os valores que ele estava tratando. Acho que foi isso. Acho que eu mudei de posição também o código. Percebe? Percebe o quanto é importante? Por R$ 4,99 você já tem acesso a aula desse tipo aqui. Ah, eu queria algo a mais. R$19,99 você já fala comigo via WhatsApp e assim por diante. Você olha lá os planos. Mas R$4,99, pessoal. R$5, isso aqui você gasta. Se você for com R$5 numa Bomboniere, você não compra doce nenhum lá. Você sai com um pacotinho de bala. Para você ter acesso a esse tipo de aula aqui, ó, eu desafio você a encontrar qualquer curso pago que você vai ver uma aula desse nível aqui, que fala do dia a dia. Dificilmente você vai, eu acho que você não vai encontrar, eu nunca vi, beleza? Então, não perde mais tempo. Vem fazer parte do clube de membros e vem aprender como é que eu posso dizer, assuntos refinados aqui relacionados a soluções de problemas no Proteus, beleza? Te vejo lá.